verdade é essa. Vitória, e você? Bom, para eu não chover no molhado, né, não vou dizer novamente a respeito de submeter o senhorio de Cristo, eu gostaria de deixar uma reflexão crítica com relação ao vídeo especificamente do Felca, Certo. né? Porque ele foi um vídeo viral, muitas pessoas o assistiram, e eu até comentei no meu Instagram no domingo que, de fato, ele não contou nenhuma novidade, na verdade. É que da onde veio e com o público com o qual ele se comunicou realmente foi novo, porque foi alguém de fora da bolha cristã, mas todas aquelas informações já estavam sendo dadas há muito tempo, inclusive, por aqueles que estão dentro da nossa bolha, né? Então, foi um vídeo viral, mas não é um vídeo que traz nada novo, e é um vídeo que não esbarra naquilo que precisa esbarrar de fato. Então, é importante que vocês entendam que ele não traz o cerne da questão. É uma denúncia, é importante de ser vista, mas existem 3 pontos que eu acho importante para quem assistiu, né, e achou o vídeo, vamos dizer assim, revolucionário, é importante que vocês tenham em mente. Primeiro, ele não falou a respeito do funk. E é preciso falar a respeito de funk. Provavelmente o Felca não vai fazer isso, porque ele tem muito contato e bons relacionamentos com grandes artistas, né, vamos colocar assim, do Brasil, que vivem desta cultura, mas 99% dos vídeos que ele apresentou naquele vídeo, onde as crianças estão dançando ou sendo erotizadas, elas estão movidas à música de funk, à cultura do baile funk. Então, isso é algo que tem que ser visto, falado, porque é uma cultura das novinhas, né? Sim. Essa é a questão. O incentivo cada vez maior ao envolvimento de menores, né? De novos, novinhos e novinhas dentro desse submundo. Então, isso é algo que o Felca não vai te falar, mas você precisa ter em mente, né? A classe artística tem grande parcela de culpa naquilo que nós vemos de erotização precoce hoje, porque eles não só promovem esse tipo de música que nas suas letras envolvem crianças, como em seus shows e bailes funks eles têm e aceitam a presença de menores de idade, que nós consideramos como crianças. Então, isso é importante de ser dito. Outra questão que nós já dizemos aqui, né, da regulamentação das redes, não preciso repetir, mas a luta que precisa haver para uma maior punição daqueles que são envolvidos em crimes que envolvem, principalmente no caso, pedofilia, né? Hoje, o armazenamento de pedofilia não é considerado crime hediondo. Se uma pessoa for pega com 2.000 vídeos de crianças sendo abusadas, ela não será presa. Ela será presa, pagará a fiança e irá embora, porque não é considerado um crime hediondo, mesmo que ele seja pego em flagrante. Existe uma luta muito grande de senadoras que a classe artística, né, como a Damares, sempre considerou lunática, né? Ela foi ridicularizada nos últimos anos por dizer tudo aquilo que o Felca disse num vídeo, né? A Damares já fala há anos. Sempre ridicularizada pela classe artística que aplaudiu o vídeo do Felca, e ela luta arduamente no Senado para tornar o crime de armazenamento deste tipo de conteúdo um crime hediondo. E ela recebe resistência, né, direta de votos da classe, do nicho de políticos que a classe artística favorece. Então, é incoerente, né, que haja tanta mobilização com relação ao vídeo dele, se na hora de punir gravemente, né, aqueles que armazenam e distribuem esse tipo de conteúdo, não tenham o mesmo afinco, né, e a mesma conscientização e dureza. Normalmente, né, em 99% dos casos, e a Damares diz isso no Instagram frequentemente, e vocês podem procurar para verificar, aqueles políticos que são aliados da classe artística votam contra o aumento de pena para estupradores, votam contra o crime de armazenamento de pedofilia se tornar crime hediondo, para que então as penas passam a ser mais duras e maiores. Então, outra questão também que ele não abordou, e não sei se ele vai abordar, não sei o quão, né, vamos dizer assim, disposto ele está a comprar essa briga, porque ele vai dar as costas para todos aqueles que o favoreceram até onde ele está no momento, mas que para quem assistiu o vídeo precisa ter em mente, a batalha não deve ser com a regulamentação das redes, mas uma punição verdadeiramente efetiva por parte aí do judiciário brasileiro para aqueles que estão envolvidos nesse tipo de crime. E outra problemática que advém disso, que o Felco também não vai falar, é a grande questão das crianças trans, né? Que a classe artística favorece, e já que as crianças não têm maturidade para trabalhar ou produzir vídeos, né? Ou uma série de outras coisas que ele mencionou ali, imagina se elas têm condições de decidirem qual, né, gênero elas pertencem e se submeterem a cirurgias
e tratamento hormonal a partir daquilo que uma criança de 5 e 6 anos dá. Isso não é história, não é fake news do Zap, isso é feito no HC Ribeirão Preto, transição de gênero, com crianças de 8, 9 anos. Não é uma história do Canadá, é uma coisa que acontece na nossa cidade, com o dinheiro público, transição de gênero para criança. Então, assim, se as crianças estão sendo adultizadas no que diz respeito a trabalho, né, e é uma das coisas que ele menciona, no que diz respeito à sua sexualidade e outras que todos nós concordamos aqui que são grandes absurdos e uma antecipação daquilo que a criança não está pronta para decidir, você imagina no que diz respeito ao funcionamento hormonal do seu corpo. Como uma criança de 5, 6, 7, 8 anos, hoje a média tem sido de 8 a 9 anos para fazer uma transição de gênero no Brasil, como uma criança pode decidir a respeito disso? Isso também é algo que é incoerente da classe, vamos dizer assim, de influenciadores, né? Que favorecem isso, que financiam tipo de propaganda nesse sentido, que é completamente incoerente também com aquilo que ele apresentou lá. Então o vídeo é muito bom, ele furou a bolha e só isso já é válido, né? Esse assunto ter chego ao número de pessoas que chegou é maravilhoso, é excelente. Mas se a gente não tiver um senso crítico e não procurar entender verdadeiramente a raiz do problema, como mencionamos aqui, principalmente a desestrutura familiar, né, e a falta de obediência a Cristo, né, e aí tudo que vem a partir disso, terceirização para o Estado e outras questões, vai acabar sendo um vídeo pelo vídeo, e aí o hype pelo hype, porque eu não sei o quanto tempo, né, um influenciador do tamanho dele vai conseguir bancar e sustentar isso, porque vai ficar incoerente a gente continuar martelando este assunto sem esbarrar em questões como estas. E eu não sei o quão disposto ele está a esbarrar em questões como esta, né? Que são irretocáveis, né? Que, pelo contrário, na verdade, apoiar essas questões é sinalizar virtude. Então, é um conflito muito grande para aqueles que estão levantando essa bandeira, fazendo parte desta visão de mundo, e a gente precisa assistir com consciência para não achar que ele é, né, um grande precursor, né, um revolucionário da área. Nós, né, a gente tem mania, cristãos, né, de imaginar que os que estão de fora são muito mais, né, aquém, atinados, estão muito mais por dentro, e a gente, não, na verdade, os cristãos estão lutando por isso arduamente. Essa senadora é uma delas, que dedica a sua vida a lutar por isso, já fala dessas barbaridades há muito tempo, mas nós muitas vezes achamos uma lunática, né, alguém que fala absurdos, que é baseado somente em notícias falsas, e ele, né, influenciador no alto da sua bolha, dentro do seu quarto, foi capaz de visualizar tudo isso, inaugurar este assunto. Então, que sejamos conscientes e, vamos dizer assim, precisamos canalizar a nossa energia, a nossa luta para aquilo que de fato vai resolver o problema. Estruturação das famílias, cortar, né, essa fuga de responsabilidade dos pais, não lutar por regulação nas redes, né, pelo contrário, saber que isso não vai ser efetivo em nada, essas pessoas já estão fora do crime, já estão fora da lei, imersas no crime, e lutar para com que aqueles que forem condenados criminalmente paguem arduamente por isso, com penas grandiosas, as maiores que nós pudermos, porque de fato são crimes hediondos, precisam ser tratados como hediondos, porque isso verdadeiramente é uma luz no fim do túnel, né? Assim, é um caminho para, a longo prazo, vislumbrarmos uma sociedade que não compactue tão fortemente com a erotização precoce. Sim. Se tiver regulamentação das redes, a gente não vai ter podcast como esse. Não, com certeza, já teria caído. É isso que não vai ter. Exatamente. Se não cair, né? Exatamente. Sejam prontos. E essa agenda foi construída há anos. E se a gente não começar a fazer diferente, lá na frente vai estar pior. Né? Porque às vezes a gente olha a situação e fala, gente, não tem o que fazer, né? Já está tudo... Não é verdade, não é. Essa agenda que a gente tem vivido hoje, ela foi construída já lá atrás, ela começou lá atrás, sutilmente. Então, por isso que nós precisamos nos levantarmos e falar a verdade, doa quem doer, seja o hater que for, entendeu? A gente precisa falar a verdade, porque senão a agenda vai continuar e a gente vai para o precipício. É isso verdade. que vai acontecer. Tava até lembrando, você mencionou sobre ele não ter falado do funk e tal, né? Eu tenho certeza que se ele quisesse fazer um vídeo inteiro sobre esse assunto, só com imagens de crianças em parada LGBT, dá pra fazer, né? Fora as ia ficar até mais longo. Na parada, é verdade. É outra questão. Inclusive, a outra deputada, Ana Campagnolo, está lutando também arduamente com isso há anos para proibição, pelo menos no estado de Santa Catarina, onde ela é deputada, para
proibir, né, as crianças. A presença de criança. Exato, a presença de criança na parada LGBTQIAPN+. Então, é isso. A gente tá há muito tempo, né, tentando lutar pelo básico e então precisa apoiar, na verdade, esses que estão na luta, né, e assim, na linha de frente há anos e anos e anos. E nem sempre recebem a visibilidade da nossa classe, né, dos maiores interessados nisso, como deveriam. Uhum. Então, especificamente essas duas fazem um trabalho com relação à preservação da infância que é excepcional. Estão lutando diretamente, escrevendo leis, assinando embaixo, pedindo, angariando, né, votos para aprovação em todas as instâncias. Então, é gente séria que tem trabalhado sério, com trabalho efetivo, que tem muito mais, né, futuro e efetividade do que qualquer vídeo que todos nós, né, e eu me incluo nisso, possamos fazer na internet. É. Uhum.